Olá, meus queridos alunos, a disciplina de redação do segundo ano, B, C e D, professora Karine Rodrigues, da Escola Jaime Laurindo da Silva. Pessoal, a gente vai fazer a devolutiva da avaliação de redação agora nesse momento, não é isso? Assim, eu não irei fazer a leitura de todos os textos, porque senão vai ficar muito cansativo para a gente estar fazendo a leitura. Mas lembrando, da primeira à quinta questão, a gente trabalhou uma carta argumentativa sobre a educação. É interessante atentar que essa carta ela foi escrita em 1968 por Clarice Lispector, tá certo? Então eu acessei essa carta que eu achei bastante interessante, porque mesmo ela sendo escrita nos anos 60, ela é bastante atual. Aí eu fiz algumas considerações para vocês, algumas perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta eu perguntei assim: qual a temática principal da carta aberta ao ministro da Educação e seu principal objetivo? Não é isso? Então, quando você escreve uma carta, você tem uma intenção, né? Você tem um objetivo na hora de você direcionar qualquer tipo de produção, qualquer tipo de texto. Então, a principal temática são as verbas destinadas à educação, com o objetivo de relatar problemas sobre a educação no Brasil. Né? E isso já nos anos 60, a Clarice, né, viu essa necessidade. A segunda questão, eu pedi para vocês retirarem do texto um argumento. Né? Todo texto argumentativo, né, ele precisa ter argumentos que convençam quem vai ler o texto, né, ou quem está destinado a esse texto, a convencer, né, que você tem razão. Então, eu retirei aqui para vocês um exemplo, né, que ela coloca: senhor ministro ou senhor presidente, excedentes. Num país que ainda está em construção, ela coloca um ponto de interrogação, exclamação, e que precisa com urgência de homens e mulheres que construam. Só deixar de entrar nas faculdades os que tirarem melhores notas é fugir completamente ao problema. O senhor já foi estudante e sabe que nem sempre os alunos que tiram as melhores notas terminam sendo os melhores profissionais. Então, assim, ela colocou um argumento, né? Ela está dizendo aí o argumento dela, qual a opinião dela em relação a esses problemas educacionais. Na terceira questão, eu pedi que vocês lessem o texto novamente e modificassem o último parágrafo, né, que é o parágrafo de conclusão. E aí você vai levar em consideração a educação no Brasil. Será que a educação no Brasil ela mudou? Será que ela continua a mesma coisa? Essa carta foi escrita nos anos 60. Será que ela é pertinente agora? Então você iria apenas fazer a modificação trazendo para a realidade da educação do Brasil em 2020, né? Fazendo as reivindicações de hoje enquanto estudante que vocês são. Na quarta questão, é uma questãozinha mais de estrutura, né? E aí eu pergunto, né, para vocês, em relação à estrutura desse texto da carta, qual seria aí a resposta errada? Seria a introdução, que não precisa realizar o contexto da proposta do tema? É ao contrário, gente. É na introdução que nós iremos fazer, sim, essa questão do contexto da proposta do tema. Na quinta, eu pedi para vocês observarem um texto, né, novamente, e retirar para mim exemplos de pronomes de tratamento, né? Eu coloquei para vocês um exemplo, né, quando ele coloca o senhor, né? Então, isso é importante, né? Os pronomes de tratamento, eles são muito importantes na hora de você estar redigindo uma carta, principalmente quando você vai se direcionar a uma autoridade. Da sexta à sétima, a 10ª questão, eu coloquei um artigo de opinião pequenininho, um trechozinho de artigo de opinião, né, que fala sobre basquete à meia-noite. Também é algo voltado à educação, que é bem interessante, só que a educação norte-americana em Nova York, né, que possui várias gangues. E aí ele pergunta aí, né, na sexta questão: leia as informações em torno do tema e do plano de organização do texto. O título desse texto é bem subjetivo, pois faz o leitor acreditar que o texto irá discorrer apenas sobre basquete, mas na leitura o leitor se surpreende, porque ele vai falar também sobre a questão da educação, corretíssimo. Na segunda, a ideia central desse texto é o combate à violência juvenil na cidade de Nova York,
por meio da educação esportiva, também corretíssima. E na terceira, no segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão do mesmo, em que o autor retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo. Com certeza. Então, as três respostas, elas atendem aí, né, o que a gente quer. Na sétima, qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema apresentado? Então, gente, qual a proposta de solução? É simplesmente você analisar aí o último parágrafo, não é isso? Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e ao mesmo tempo ser um cenário de guerras de gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de que a violência é um comportamento que se aprende, né? Logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula e treinamento profissional. Então, essa é a proposta de solução que ele dá pra gente. Na oitava, ele destaca aí um trechozinho, mas para participar do campeonato, o jogador deve se submeter, né? A conjunção mais, que introduz a segunda oração, qual a intenção dela, né? Ela vai o quê? Vai explicar o que realmente ele quer. Na nona, marque a alternativa errada sobre as características do artigo de opinião. Qual seria a resposta errada aí? O autor não se posiciona criticamente, ao contrário, gente, a gente pode até utilizar em primeira pessoa. O autor ele deve sim ter uma posição crítica. E a última também sobre o artigo de opinião, né? Ele quer aí a alternativa errada. Utilizar exemplos dados estatísticos sem apresentar fontes de onde foram retirados? Lógico que não, né? Se eu for apresentar qualquer dados em qualquer texto argumentativo, eu preciso sim dizer de onde eu tirei essas informações, senão vai ser considerado, né, plágio, que é algo que não é seu, tá ok? Então essa foi a nossa correção. Mais uma vez agradecer, né, vocês, a gente conseguir concluir o nosso terceiro período. As notas também já se encontram, né, no diário online, e que agora a gente estamos nos caminhando para o quarto período. Então, até mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais.